Hiperplasia prostática benigna, tratamento. Pessoal, a gente já tem um vídeo aqui no canal que a gente falou sobre a doença em si, como a gente diagnostica, os sinais e sintomas, como é que, estatisticamente, quando ela aparece, em que perfil de paciente que ela aparece, e a gente propõe tratamento. Eu falei que em 30% das vezes o paciente vai precisar de tratamento cirúrgico, mas em 50% dos casos o paciente tem sintomas e que precisa de um tratamento medicamentoso. Então agora a gente vai falar sobre tratamento. Se você conhece alguém que passa por isso, tem sintomas urinários, está urinando com jato fraco muitas vezes, e está fazendo tratamento, não está dando muito certo, ou está dando, se está dando, deixa seu comentário aqui, fala para a gente como é que está, ou compartilha esse vídeo para quem precisa. Curta o vídeo para o YouTube entender que o assunto é relevante e é muito prevalente, até para a gente aparecer para mais gente, e se inscreva no canal para ajudar a gente. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, a hiperplasia prostática benigna tem um tratamento medicamentoso e tem um tratamento cirúrgico. Como eu falei na introdução, 50%. Metade dos casos, o paciente com hiperplasia prostática, ele vai ter sintoma e vai precisar de um tratamento. Inicialmente, na grande maioria das vezes, a gente começa com um tratamento medicamentoso. E como que é esse tratamento? De uma maneira bem direta, assim, o principal remédio para isso são os remédios da classe inibidores de receptor alfa-1. O tansulosina, por exemplo, muito utilizado, muito famoso, o doxazosina também, muito famoso, são inibidores de receptor alfa-1. Receptor alfa-1 ele está presente em todo o trato urinário, mas numa concentração muito maior da próstata. Então esses remédios bloqueiam esses receptores e aí relaxam a próstata está tensa. Ele bloqueia o receptor, relaxa a próstata e melhora o jato urinário. Se você relaxou, se aumentou o fluxo urinário, se diminuiu aquela obstrução na uretra. A ação desses remédios é relativamente rápida, em 4, 5 dias, em uma semana, você já tem algum grau de melhora. Tá? Mas se você para de tomar também, rapidamente voltam os sintomas que estavam previamente. Portanto, são tratamentos, pessoal, o tratamento de hiperplasia são tratamentos de uso contínuo, não é nada de uma semana, um mês, para de tomar. Então, tratamentos de uso contínuo. Esse inibidor de receptor alfa-1, tansulosina, doxazosina, geralmente é o primeiro passo do tratamento. Às vezes, antes mesmo do paciente fazer exame, mas pelos sintomas, pelo toque, viu que tem uma próstata grande, sintomas de obstrutivos, o cara já sai da consulta com uma receita dessas medicações. A gente vê se vai precisar adicionar ou não. Outras drogas que podem ser utilizadas, por exemplo, o próprio inibidor de fosfodiesterase 5, são os remédios utilizados para disfunção erétil. A gente tem aqui no canal, a gente já falou sobre tadalafila, disfunção erétil. São remédios que são usados para melhorar a ereção, mas podem também ajudar aqui na hiperplasia de próstata, quando usados geralmente em conjunto com tansulosina, em conjunto com doxazosina, em conjunto com o inibidor alfa-1. Então os remédios para ereção podem potencializar e melhorar ainda mais o jato, podem estar no arsenal terapêutico. Quando a gente vai usar? Quando é que a gente vai usar esses remédios? Para todo mundo? Não. Quando o paciente tem algum grau de disfunção erétil associada, esse é o perfil melhor de paciente. Então o cara tem sintomas urinários obstrutivos, ele tem sintomas de hiperplasia prostática benigna, somado a isso ele tem disfunção erétil. Então esse é o perfil de paciente ideal para a gente usar essa associação de medicações. Outra medicação muito utilizada são os inibidores de 5-alfa-redutase, ou finasterida, dutasterida, são muito famosos. O finasterida, por exemplo, ele é utilizado para calvície. Ele aumenta, ao inibir essa 5-alfa-redutase, ele inibe a conversão da testosterona na sua forma ativa, de dihidrotestosterona. Tá? A forma ativa da testosterona na próstata pode promover um crescimento da próstata. Então, quando você usa essa medicação, você freia um pouco a velocidade de crescimento prostático. Então, você usa para todos os pacientes? Não. Tem alguns fatores de progressão de doença. Então, quando o paciente tem sintomas, tem HPB, tem hiperplasia prostática benigna associada a sintomas, e você está fazendo um tratamento, esse paciente tem um PSA acima de 2,5, esse paciente tem um jato menor do que 8 ml por segundo, esse paciente ele tem uma próstata acima de 40 gramas, são fatores de progressão de doença. Você pode propor a ele, eventualmente, tomar essas inibidores de 5-alfa-redutase, uma finasterida ou dutasterida, sabendo que o principal efeito colateral é queda de libido, eventualmente o cara pode ter uma disfunção erétil, eventualmente se o cara for sexualmente ativo e isso ser um fator muito importante para o paciente mais jovem, talvez valha a pena deixar essa droga um pouquinho mais para frente. Então essas são ações, você viu que eu falei de duas drogas aí, o tansulosina, o doxazosina, ou os inibidores alfa-1
os inibidores da 5-alfa-redutase, que é o finasterida, que agem diretamente na próstata. E falei do tadalafila, que age mais vasodilatador, mas potencializa o efeito desses últimos que eu falei. Você tem drogas também, no primeiro vídeo eu falei que alguns pacientes têm sintomas que a gente chama de esvaziamento ou irritativos. Então, além do sintoma de jato, ele tem sintoma de frequência urinária. Ele urina muitas vezes, tanto durante o dia quanto à noite, urgência urinária, incontinência urinária. Quando chama muita atenção esses sintomas, que em geral eles são em função de uma contração exacerbada, de um funcionamento errado da bexiga, você tem outras classes de medicações, que são os antimuscarínicos, que inibem um receptor que chama receptores muscarínicos. O receptor M3 é o mais presente na bexiga. Então ele bloqueia esses receptores e relaxa a bexiga. Então o cara melhora ali aquela frequência urinária em excesso, aquela vontade de sair correndo para ir no banheiro. Então esses antimuscarínicos eles servem para esse perfil de paciente que tem esse perfil de sintomas. Outro remédio que também é usado nessa mesma toada são os beta-2 agonistas, que atualmente você tem um remédio só, que é o miribetriq ou a mirabegrona. Tá? Essa mirabegrona, ele ativa esse receptor beta-2, ativa e relaxa também a bexiga. Então faz com que melhore aqueles sintomas que a gente falou de frequência, urgência. Então, quando chama atenção esse perfil de sintomas, a gente tem essas duas classes de medicações. Os antimuscarínicos, e aí como exemplo a gente tem o solifenacina, o oxibutinina, que aí nome comercial você tem o Imperi, o darifenacina também, que é o Fenazic, você tem o Retemic, enfim, são uma série de Vesicare, então são uma série de medicações que agem principalmente na frequência urinária. Então, do ponto de vista medicamentoso, é isso, pessoal. Você vai ver o perfil de paciente, o cara tem disfunção erétil junto, vou colocar um tadalafila também. O cara tem mais sintomas irritativos ou sintomas de esvaziamento, de frequência urinária, vou colocar um antimuscarínico junto. Então, a gente vai analisar o perfil de paciente e indicar para ele. Quando que a gente vai operar esse paciente, quais são os tipos de cirurgia? A gente vai operar, pessoal, quando você tem uma refratariedade ao tratamento clínico. Você já está fazendo medicamento para ele, você já ajustou a dose, você já chegou no pico, no máximo que você poderia fazer para ele do ponto de vista clínico, e mesmo assim, o cara está fazendo força para urinar, o cara demora 10 minutos para urinar, o cara não está urinando bem, não está satisfeito. Então, a refratariedade ao tratamento clínico é uma indicação de tratamento cirúrgico. Outras indicações clássicas, o paciente que tem retenção urinária. Então, o paciente ele não conseguiu urinar, ele já chegou nesse ponto. Ele já vinha urinando mal, não tinha tratamento, e aí chegou no ponto que ele não conseguiu urinar. Ele foi no pronto-socorro, travou tudo, passou uma sonda e ele está sondado. Então esse paciente tem indicação cirúrgica. Não faz muito sentido você ficar dando remédio para esse paciente mais, tentar tirar a sonda, a não ser que o risco cirúrgico dele seja muito alto, um paciente com múltiplas comorbidades, você quer evitar ao máximo cirurgia, mas no geral, paciente em retenção urinária aguda é indicação cirúrgica. Tá? Se o paciente tem cálculo na bexiga, então a obstrução que a próstata está causando é tão grande que a urina fica lá parada e ele está formando cálculo na bexiga, porque a urina fica parada. Então esse paciente tem indicação cirúrgica. O paciente tem infecção de repetição. Mais uma vez, esse volume residual que fica ali parado na bexiga, o cara não consegue esvaziar, aquilo serve como meio de cultura e o paciente começa a ter infecção de repetição. Esse paciente também tem indicação cirúrgica para melhorar esse esvaziamento. E por fim, sangramentos recorrentes. O paciente ele tem hematúria, ele tem sangramento para urinar, tem hematúria macroscópica, ou seja, ele não toda hora, mas eventualmente ali uma vez por mês ou toda semana, ele tem sangramento, ele urina, sai sangue, um coágulo. Aquilo ali tem indicação cirúrgica. Então, isso eu te falei algumas indicações de cirurgia, tá? E quais cirurgias que a gente tem disponível? Aí, pessoal, isso aí a gente vai falar aí mais uma hora, se a gente deixar só sobre técnica cirúrgica para hiperplasia de próstata. Eu vou falar das principais, que está mais aí na realidade do urologista hoje em dia. A gente tem a RTU de próstata, ou ressecção transuretral da próstata. Esse é um procedimento que está aí no mercado há mais de 40 anos. Exatamente, mais de 40 anos. E a técnica é basicamente a mesma. O que mudou um pouco é a energia utilizada, eventualmente. Mas a técnica é a mesma. Você vai entrar com um aparelho, com uma câmera, pelo canal da urina, vai até a próstata, vai dar de cara com a próstata, obstruindo o canal. Você vai fazer a famosa raspagem desse miolo da próstata. Você usa, em geral, energia monopolar, como se fosse uma energia de um eletrocautério. Você vai raspar, tirar esses fragmentos, mandar esses fragmentos para a biópsia, tá?
Então você faz basicamente uma raspagem do miolo da próstata, você não tira a próstata inteira, você faz uma raspagem do miolo da próstata, tá? Você pode utilizar também a RTU bipolar, é uma coisa meio técnica aqui de energia, mas o bipolar sangra menos, permite você fazer próstatas maiores por mais tempo, operar por mais tempo, porque sangra menos. Então é uma técnica, uma energia diferente que melhorou a técnica da RTU de próstata. Você tem, por exemplo, a técnica do Green Light. O Green Light é uma técnica de eletrovaporização da próstata. Você não vai retirar fragmento prostático, você vai vaporizar essa próstata. Isso sangra muito menos, é uma técnica que sangra muito pouco. E você pode, inclusive, operar o paciente tomando anticoagulante. Então tem pacientes, por exemplo, o cara já infartou, o cara já teve um AVC, o cara tem uma próstata grande, teve uma retenção urinária, precisa operar. Mas o cara toma anticoagulante. Pode parar com anticoagulante? Até pode, mas aí ele corre o risco de ter um novo infarto, um novo AVC ali no pós-operatório. Lembrando que pós-operatório é fator de risco para ter um evento trombótico. Então você quer operar, o médico dele, o cardiologista dele, o neurologista dele pediu para você operar tomando anticoagulante. O ideal é que ele não pare. Então você tem o Green Light como uma eletrovaporização, como uma técnica aí que pode te ajudar nessa situação. Lembrando que aí esse procedimento já não é liberado pelo convênio, então é um custo maior também para o paciente. E aí vamos lá, para outro. Você tem hoje em dia, e aí está muito em evidência também, a enucleação da próstata, ou Roll-Up, também é um procedimento endoscópico, pessoal. Quando eu falo procedimentos endoscópicos, são todos pelo canal natural, pela uretra, tá? Uretrais. O Roll-Up, ou enucleação da próstata, você vai com uma câmera pelo canal, você vai dar de cara com a próstata obstrutiva e você vai enuclear. Você não vai raspar a próstata, você vai enuclear todo esse miolo da próstata como uma peça só. Aí você faz uma morcelação disso dentro da bexiga, você joga todo esse miolo da próstata para dentro da bexiga, morcela e tira os fragmentos. Essa técnica é uma técnica endoscópica, portanto, menos invasiva, né? Você não tem corte, não tem nada, e você consegue tirar uma massa de próstata muito grande, muito grande. É bom para a próstata até acima de 100 gramas, 150 gramas, onde as técnicas endoscópicas em geral, antes disso, eram bem limitadas. Então o Roll-Up ele veio com uma técnica endoscópica, você faz pelo canal e você consegue tirar próstatas muito grandes, acima de 150, 200 gramas, dá para fazer, tá? E aí, por último, eu vou trazer a prostatectomia transvesical, né? Então, o que é isso? Já é uma cirurgia abdominal. Você vai pelo abdômen, tá? Você pode fazer por laparoscopia, você pode fazer por robótica, você pode fazer aberta. Você vai pelo abdômen, você vai abrir a bexiga, dar de cara com a próstata, você vai enuclear. Também a mesma coisa do Roll-Up. Você vai enuclear, tirar o miolo da próstata inteiro, entendeu? Você consegue tirar uma massa de próstata muito grande. Mas você concorda que foi bem mais invasiva que as anteriores, né? A gente foi pela barriga, a gente abriu a bexiga. Então, é uma técnica de fato mais invasiva, inclusive você em geral vai de alta com a sonda, vai de alta ficar 7 dias, 10 dias com a sonda. A técnica robótica melhorou muito, na minha opinião, esse tipo de cirurgia. Então, sangra menos, o cara vai de alta mais precoce, mas ainda assim vai com a sonda. Quando você usa a técnica robótica, você também não tem a liberação do convênio, você vai ter que arcar com os custos disso aí. E quando que ela é mais indicada? Para próstatas grandes, próstatas acima de 150 gramas, acima de 200 gramas, essa técnica da PTV, ou prostatectomia transvesical, você consegue tirar um volume muito maior. Então é legal para esse tipo de próstatas muito grandes. Então o Roll-Up e a PTV, próstatas grandes, o Roll-Up também vai muito bem para próstatas menores, mas chama atenção o benefício para próstatas maiores, ainda mais porque você consegue fazer via endoscópio. Tá bom, pessoal? Essas são as técnicas mais utilizadas na prática clínica do urologista, na prática cirúrgica. É bom, a gente viu aqui que você tem que individualizar o caso, tem que ter o tamanho da próstata, se o cara pode parar ou não anticoagulante, enfim, tudo isso é importante. Você tem outros tipos de tratamento, pessoal. Você tem embolização prostática, pacientes que não têm condição nenhuma de fazer nenhum tipo de cirurgia, mas eles estão obstruídos. Você pode, o cirurgião vascular emboliza, por exemplo, as artérias prostáticas. Você faz uma atrofia da próstata e o cara consegue ficar sem sonda. Não é tão resolutivo quanto as cirurgias, mas pode ajudar um paciente que não tem a condição cirúrgica. Você tem hoje em dia um procedimento que chama Urolift, está começando agora, onde você faz grampos, você vai pela endoscopia, né? Você vai pelo canal, você coloca uns grampos que abrem a próstata sem precisar fazer uma cirurgia maior, uma raspagem, algo do tipo. São muito menos utilizados, alguns até o Urolift está em fase ali de apresentação no mercado, está chegando no mercado agora.
Então ainda não está dentro da prática clínica não. Mas eu espero mais uma vez ter ajudado você que está na dúvida, você que tem hiperplasia, você que tem sintoma urinário. O seu médico já te propôs um tratamento, você está fazendo, está na dúvida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você conhece alguém que está passando por isso aí, compartilhe esse vídeo com ele para ele ajudar na tomada de decisão, para ele estar mais inteirado do que está acontecendo com ele mesmo. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo apoio de sempre. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.